Olá, amantes da história, da arte e da espiritualidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma viagem que transcende o tempo e o espaço. Um mergulho profundo em um dos lugares mais sagrados e arquitetonicamente impressionantes do planeta. A Basílica de São Pedro, no coração da cidade do Vaticano. Preparem-se para desvendar os mistérios, a grandiosidade e a fé que moldaram esta obra-prima. Um verdadeiro ponto onde o céu parece tocar a terra. Se você é apaixonado por lugares que contam histórias milenares e que nos conectam com algo maior, já deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. A Basílica de São Pedro não é apenas uma igreja. É um símbolo, um testamento da fé inabalável, da genialidade humana e da história de uma civilização. Sua imponência é tamanha que, ao nos aproximarmos, sentimos a pequenez diante de sua magnitude, mas também a elevação do espírito. Mas para entender o que a torna tão especial, precisamos voltar no tempo. Muito antes das colunas de Bernini ou da cúpula de Michelangelo sequer serem sonhadas. Nossa história começa no século I, em um período de perseguição aos cristãos no Império Romano. Segundo a tradição católica, foi aqui, no circo de Nero, que São Pedro, o primeiro Papa e um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, foi martirizado e crucificado de cabeça para baixo. Seu corpo, então, teria sido sepultado em uma necrópole romana próxima, um cemitério pagão e cristão. Por séculos, este local permaneceu como um ponto de peregrinação discreto, mas de imensa importância para os primeiros cristãos. Foi somente no século IV, com o imperador Constantino, que o cristianismo começou a ser tolerado e, posteriormente, se tornou a religião oficial do Império. Constantino, em um ato de profunda devoção, ordenou a construção de uma grande basílica sobre o túmulo de São Pedro. Esta primeira igreja, conhecida como a Antiga Basílica de São Pedro, foi consagrada em 326 d. Código e permaneceu de pé por mais de 1000 anos. Imagine por um momento. 1000 anos de história, de orações, de coroações papais, de concílios e de eventos que moldaram o cristianismo e o mundo ocidental. Era uma basílica de 5 naves, com um átrio imenso, e serviu como o coração da cristandade por toda a Idade Média. No entanto, com o passar dos séculos, a antiga basílica começou a mostrar os sinais do tempo. Sua estrutura estava comprometida, e o Renascimento, com seu ímpeto por grandiosidade e perfeição, clamava por algo novo, algo que refletisse o poder e a glória da Igreja Católica em seu auge. Assim, em 1506, o Papa Júlio II tomou a audaciosa decisão de demolir a antiga basílica para construir uma nova, ainda maior e mais magnífica. Este foi o início de um projeto que duraria mais de 120 anos e envolveria os maiores gênios da arte e arquitetura da época. O primeiro arquiteto a assumir a empreitada foi Donato Bramante, que concebeu um plano ambicioso em forma de cruz grega, com uma cúpula central inspirada no Panteão. Mas Bramante faleceu, e o projeto passou por uma série de mestres, cada um deixando sua marca. Rafael, Sangallo e, finalmente, o gigante Michelangelo Buonarroti. Michelangelo, já em idade avançada, assumiu a direção das obras em 1546 e dedicou os últimos anos de sua vida a este projeto monumental. Ele simplificou o plano de Bramante, mas sua maior contribuição foi, sem dúvida, a cúpula. A cúpula da Basílica de São Pedro é uma maravilha da engenharia e da estética, um símbolo do poder divino e da aspiração humana. Embora Michelangelo não tenha vivido para vê-la concluída, seu projeto foi fielmente executado por Giacomo della Porta e Domenico Fontana. A basílica foi finalmente consagrada em 1626, mas as obras continuaram, especialmente com Gian Lorenzo Bernini, que no século XVII adicionou a espetacular Praça de São Pedro com sua colunata abraçando os fiéis, e o baldaquino sobre o altar-mor, uma obra-prima barroca em bronze. A história da Basílica de São Pedro é, portanto, uma tapeçaria rica de fé, ambição, arte
engenharia, tecida por séculos e por mentes brilhantes. Agora, vamos adentrar este santuário e explorar sua arquitetura e características principais. A Basílica de São Pedro é a maior igreja do mundo em área, cobrindo cerca de 23 mil metros quadrados. Sua fachada, projetada por Carlo Maderno, é imponente, com colunas coríntias e estátuas de Cristo e dos apóstolos. No centro, a Láguia das Bênçãos, de onde o Papa concede a bênção Urbi et Orbi. Ao cruzar o limiar, somos imediatamente envolvidos por uma atmosfera de reverência e admiração. A nave central é colossal, com 187 metros de comprimento, e nos guia até o altar-mor. O teto abobadado é ricamente decorado com caixotões e afrescos, e a luz que entra pelas janelas superiores ilumina os detalhes dourados e as esculturas. Mas o que realmente captura o olhar é a cúpula de Michelangelo. Com 136 metros de altura e 42 metros de diâmetro, ela é uma obra-prima que desafia a gravidade e a imaginação. Por dentro, os mosaicos dourados e as inscrições latinas nos lembram da grandiosidade divina. É possível subir até o topo da cúpula, e a vista panorâmica de Roma e da Cidade do Vaticano é simplesmente de tirar o fôlego. Uma experiência que recomendo a todos que tiverem a oportunidade. No coração da Basílica, sob a cúpula, encontra-se o baldaquino de São Pedro, uma estrutura monumental de bronze projetada por Bernini. Com 29 metros de altura, ele marca o local exato onde se acredita estar o túmulo de São Pedro. Suas colunas retorcidas e a riqueza de detalhes são um exemplo sublime do estilo barroco, e a luz que incide sobre ele cria um efeito dramático e espiritual. Atrás do baldaquino, na abside, está a Cátedra de São Pedro, outra obra-prima de Bernini. É um relicário de bronze dourado, que envolve uma antiga cadeira de madeira e marfim, que a tradição identifica como a cadeira usada por São Pedro. Acima dela, uma janela de alabastro irradia luz, simbolizando o Espírito Santo. E não podemos falar da Basílica sem mencionar a Pietà de Michelangelo. Localizada na primeira capela à direita da entrada, esta escultura de mármore é uma das obras de arte mais comoventes e perfeitas já criadas. A delicadeza dos traços, a expressão de dor e resignação de Maria ao segurar o corpo de Jesus, tudo é executado com uma maestria que transcende o material. É a única obra que Michelangelo assinou, e sua beleza é atemporal. Além da grandiosidade arquitetônica e artística, a Basílica de São Pedro é um lugar de profunda significância religiosa e histórica. É o centro da fé católica, o local onde o Papa celebra as mais importantes liturgias, e onde milhões de peregrinos de todo o mundo vêm buscar consolo, inspiração e aprofundar sua fé. Abaixo do piso da Basílica, nas grutas vaticanas, repousam os restos mortais de muitos papas, incluindo São Pedro, cujo túmulo é o ponto focal de toda a estrutura. Caminhar por essas grutas é como folhear um livro de história viva, sentindo a presença de séculos de liderança espiritual. A Basílica também é palco de eventos históricos e cerimônias que ressoam por todo o mundo, desde a eleição de um novo Papa no conclave, com a fumaça branca anunciando o resultado, até as missas de Natal e Páscoa, cada momento é carregado de simbolismo e tradição. A Praça de São Pedro, com sua colunata, que simboliza os braços da Igreja, abraçando o mundo, é o cenário para essas celebrações, reunindo multidões em uma demonstração de fé coletiva. E, claro, um lugar com tanta história e grandiosidade não poderia deixar de ter suas curiosidades e fatos impressionantes. Você sabia que a Basílica de São Pedro é tão grande que a Estátua da Liberdade caberia dentro dela? Ou que a cruz, no topo da cúpula, está a 136,57 metros do chão, tornando-a um dos edifícios mais altos de Roma? Outra curiosidade fascinante é o obelisco egípcio, que se ergue no centro da Praça de São Pedro. Ele foi trazido de Heliópolis para Roma, pelo imperador Calígula no século I d.C., e foi movido para sua posição atual, em 1586. Por ordem do Papa Sisto V. A operação de transporte
e elevação do obelisco, que pesa mais de 300 toneladas. Foi uma façanha de engenharia para a época, envolvendo centenas de homens e cavalos. E a guarda suíça, com seus uniformes coloridos e históricos, não é apenas uma atração turística. Eles são a força militar mais antiga do mundo, responsáveis pela segurança do Papa e da cidade do Vaticano desde 1506. Seus uniformes, desenhados por Michelangelo, são um espetáculo à parte e um lembrete vivo da rica tradição do Vaticano. Há também a lenda de que, em dias de nevoeiro, a cúpula de São Pedro parece flutuar acima das nuvens, dando a impressão de que ela realmente está mais próxima do céu. E se você olhar atentamente para o chão da nave central, verá marcações que indicam o comprimento de outras grandes igrejas do mundo, mostrando como a Basílica de São Pedro a supera em tamanho. É uma demonstração sutil, mas poderosa, de sua supremacia. O impacto da Basílica de São Pedro vai muito além de suas paredes. Ela é um farol de esperança e um centro de peregrinação para bilhões de pessoas em todo o mundo. Sua arte e arquitetura inspiraram gerações de artistas, arquitetos e pensadores. Ela é um testemunho da capacidade humana de criar beleza e de expressar a fé de maneiras grandiosas. Espiritualmente, a Basílica representa a continuidade da Igreja Católica, desde seus primórdios. Enraizada na figura de São Pedro, é um lugar onde a história e a fé se entrelaçam, onde o passado encontra o presente e aponta para o futuro. Para muitos, é um lugar de encontro com o divino, de reflexão e de renovação espiritual. Culturalmente, a Basílica de São Pedro é um patrimônio da humanidade. Ela abriga algumas das maiores obras de arte de todos os tempos e é um símbolo da civilização ocidental. Sua influência pode ser vista em inúmeras igrejas e edifícios ao redor do globo, que tentaram emular sua grandiosidade e beleza. É um local que nos lembra da importância da arte e da fé na construção da identidade humana. Chegamos ao fim de nossa jornada pela Basílica de São Pedro, um lugar onde a história, a arte e a fé se unem de forma espetacular, onde o céu realmente parece tocar a terra. Esperamos que esta viagem tenha sido tão inspiradora para vocês quanto foi para nós. Você gostou deste vídeo e se sentiu conectado com a grandiosidade deste lugar? Por favor, deixe seu like. Isso nos ajuda muito a continuar criando conteúdo de qualidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também apreciam história, arte e espiritualidade. E claro, deixe um comentário abaixo nos contando qual parte da Basílica de São Pedro mais te impressionou ou qual outro lugar histórico você gostaria que explorássemos. Sua opinião é muito importante para nós. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Agradecemos imensamente a sua companhia nesta jornada. Até a próxima aventura.